Para você entender melhor o que são grandezas diretamente proporcionais, eu vou te propor um desafio. Olha aí, ó. Você tem um pedaço de cordinha, barbante, sei lá, que tem 200 gramas de massa e 40 centímetros de comprimento. A tua tarefa é, sem régua e sem balança, obter um pedaço desse barbante com 50 gramas, só dispondo dessa tesoura. Eu imagino que você faria uma coisa do tipo assim. Pega o barbante, estica, dobra na metade o barbante, que agora ele vai ficar com 20 centímetros, vem e corta. Olha aí, ó. Só que, vamos ilustrar melhor isso? Vamos já montar uma tabelinha aqui, massa e tamanho. Massa inicial, 200 gramas. Tamanho inicial, 40 centímetros. Se você vier aqui e dividir por 2, ou seja, cortar na metade o comprimento, automaticamente a massa do barbante também fica dividida pelo mesmo número 2. Também cai a metade. E aí você começa a perceber que comprimento e massa para esse barbante estão relacionados. É essa relação entre os dois que nós vamos analisar agora. Mas eu não quero um barbante com 100 gramas de massa. Eu quero um barbante com 50 gramas. Você vai falar, Hélio, faça a mesma coisa. Dobre ao meio, corte. Olha lá. O que você fez? Você dividiu o comprimento por 2, passou a ter 10 centímetros de comprimento. Automaticamente a massa também ficou dividida por 2. Está aí o nosso barbante com 50 gramas de massa. Bom, então, de cara nós descobrimos que a massa e o comprimento estão relacionados. Tanto é que eu queria um barbante com 50 gramas e no teu cérebro imediatamente você descartou a massa e foi raciocinar com o comprimento. Tá certo. Por quê? Dá uma olhada, ó. Se nós fizermos a razão, ou seja, a divisão dos 200 gramas por 40 centímetros, isso vai me dar quanto? 5 gramas por centímetro. Mas esta razão, esta divisão, permanece a mesma quando eu cortei o barbante. 100 dividido por 20 continua sendo 5 gramas por centímetro. Se eu chegar até os nossos 10 centímetros, continua sendo 5. 50 por 10 é igual a 5 gramas por centímetro. O que a gente conclui? Que tudo que nós fizemos com o comprimento, lembra, a gente foi dividindo por 2, aconteceu com a massa, na mesma proporção. Quer dizer, então, que, no fundo, eu dividi por 4 o comprimento. Automaticamente, a massa ficou dividida por 4 também. Ou seja, essas frações se mantiveram iguais. Pronto, já entendi como é que a gente pode relacionar essas grandezas de uma maneira direta. Essa proporcionalidade é uma proporcionalidade direta. Isto vai me dar, fazendo a divisão, 5 gramas por centímetro. Isso é constante. Então, a gente pode relacionar a grandeza física y, no caso a massa, com a grandeza física x, que é o comprimento, através desta expressãozinha aqui, ó. Y sobre x é igual a k, que é constante. Toda vez que duas grandezas, a razão entre elas for constante, elas serão diretamente proporcionais. Tudo que eu faço com uma acontece com a outra na mesma proporção, por isso que são diretamente proporcionais, ok? E essa constante é chamada de constante de proporcionalidade. Mais ainda, ó, dá uma olhada só neste gráfico. Vamos montar um gráfico aqui, que é da massa y em gramas pelo comprimento x. Então, lançaremos nesse eixo x os valores que nós obtivemos do comprimento, 10, 20, 40. E no eixo y, os valores da massa, 50, 100 e 200. Agora, repare você, dá uma olhada, ó. Quando a gente tinha 10 centímetros de comprimento, a massa era 50. Olha esse pontinho no gráfico. 20 centímetros, a massa era 100. Ó. 40 centímetros, a massa é 200 gramas. Aí, repare que esses 3 pontos são todos especiais. Eles estão na mesma reta, eles são alinhados. Então já sei, a grandeza y é diretamente proporcional à grandeza x quando no gráfico
eu obtenho uma reta passando necessariamente pela origem. Porque se o barbante não tiver comprimento, então ele também não vai ter massa. Certo ou não? Ok? Agora, dá só uma olhada. Dá até para a gente inferir mais coisas. Por exemplo, qual seria a massa se o comprimento fosse 30 centímetros? Bem fácil, né? Lembra que a razão tem que ser constante, 5 gramas por centímetro? Então dá uma olhada. Para 30 centímetros eu teria 150 gramas de massa. Resumindo a história, o que você precisa saber de grandezas diretamente proporcionais? Duas coisas bem simples. Primeira delas está aqui, ó. A razão entre elas permanece o quê? Constante. O gráfico de uma pela outra necessariamente é uma reta passando pela origem. E nesse caso, e somente nele, use e abuse da regra de 3. Então, muitos daqueles exercícios de física que você matou por regra de 3, simplesmente porque achou que ia dar certo, agora você sabe quando que você vai poder usar. Só se elas forem diretamente proporcionais. É isso. Vira a página, vamos ver um exemplo aqui interessante. Ó, diz assim, a primeira lei de Ohm define a grandeza física resistência elétrica R como sendo a razão e para por aí. Olha o gráfico. O que ele pede? Nem vou olhar o resto do enunciado. Olha por quê, ó. Ele diz assim, assim sendo, podemos afirmar que os valores U' e I' do gráfico são respectivamente. Pô, peraí. Se isso daqui é uma reta passando pela origem, então eu já sei que a razão U sobre I vai ser o quê? Constante. E se a razão é constante, elas são diretamente proporcionais. E se elas são diretamente proporcionais, a divisão de uma pela outra é constante. Então eu posso igualar duas frações. Primeira delas, quando a DDP é U', olha aí, U' põe aqui, a correspondente corrente I vai ser quanto? 5 amperes. Tá aqui, ó. Já quando a DDP for 120 volts, a correspondente corrente é 20 amperes. E se eu simplificar aqui, ó, 6, 1, multiplica em cruz. 1 vezes U' é U' é igual a 5 vezes 6. E 5 vezes 6 é 30 volts. Aí já eliminávamos as alternativas A, C e E. Ou é a B ou é a D. Ah, então tem que descobrir o I'. Ué, continua na tua proporção. Vamos lá, ó, de novo. Assim, ó, quando a DDP é 90 volts, a corrente correspondente é I'. Tá aqui. Agora, quando a DDP é 120 volts, a corrente correspondente é 20 amperes. Tá aqui. Simplifica novamente. E para facilitar, eu posso trocar o I' e o 6 de lugar. Olha aí, ó. E posso escrever, então, que I' dividido por 1 é igual a 90 dividido por 6. Simplificando aqui, vai dar 15 e aqui dá 1. Portanto, I' igual a 15 amperes. Alternativa B de bola. Mas, Hélio, e o enunciado da questão? Para que ele escreveu tudo aquilo? Bom, na realidade é o seguinte, vamos ver? A primeira lei de Ohm define a grandeza física resistência elétrica, R, como sendo a razão entre U e I. Então tá aqui, ó, primeira lei de Ohm. Esta razão, U dividido por I, é a resistência elétrica R, que ele cita aqui. Aí ele fala, o gráfico indica a tensão U aplicada em um resistor ôhmico. O que é um resistor ôhmico? É aquele que apresenta resistência elétrica constante. Então, você acabou de ver que quem sabe grandezas diretamente proporcionais, nenhum gráfico simples como esse, vamos dizer assim, não precisava a fórmula física para resolver. Extrairia tudo do gráfico só com conhecimento de grandezas diretamente proporcionais. Mais um, vira a página. Olha essa agora. O gráfico a seguir mostra um trecho do gráfico da pressão em atmosferas em função da profundidade em metros sob as águas de um lago. Então tá aqui, ó, né? Pressão em atmosfera, profundidade H em metros. E aí ele fala, com base no gráfico, é possível afirmar que a pressão P é diretamente proporcional à profundidade H? Muita gente vai falar, é diretamente proporcional. Por quê?
quando a profundidade é 3 metros, a pressão é 1,3. Mas se eu aumentar a profundidade, a pressão também aumenta. Se uma aumenta, a outra aumenta, são diretamente proporcionais. Tudo que está acontecendo uma está acontecendo com a outra. Bom, pode ser. Tudo que está acontecendo com uma está acontecendo com a outra. Mas será que elas mantêm a proporcionalidade? Quando é que duas grandezas são diretamente proporcionais? Vamos lá, ó. Como ele fala para justificar, eu sei que pressão P e profundidade H serão diretamente proporcionais se a fração, se a razão P por H permanecer constante. Então o que a gente faz? A gente vai ao gráfico e extrai, por exemplo, ó, quando a pressão é 1,3 atm, a profundidade correspondente é 3 metros. Está aqui, ó. Agora, se a pressão aumentou para 1,5 atm, é porque você afundou no lago. Então, 1,5 vou dividir pela correspondente profundidade, 5 metros. Agora, será que essa fração se manteve? Vamos ver. Se eu dividir 1,3 por 3, isso dá uma dízima. 0,433 dá uma dízima. E se eu dividir 1,5 por 5, dá 0,3. E 0,4 é diferente de 0,3. Portanto, a fração, a razão não se manteve constante. Isso significa que, pelo fato dela não ser constante, a profundidade e a pressão, ou a pressão e a profundidade, não são diretamente proporcionais. Ok? Hélio, mas ele falou se baseando no gráfico, ó, com base no gráfico. Ué, da onde a gente extraiu esses valores aqui? Do gráfico, então me baseei nele. Tinha outra maneira? Você enxergar e já responder não são? Ah, tinha sim. Se eu prolongar essa reta aqui, ó, ela não passa pela origem. Pelo fato dela não passar pela origem, não são diretamente proporcionais.